Fala, corretor! Eu sou Lucas Steger e estou super animado por estar aqui com vocês para esse lançamento deste novo projeto. Eu quero contar um pouco sobre o objetivo do Fala Corretor. Vai ser um espaço onde vamos explorar o universo de corretores e planos de saúde, trazendo informações valiosas, lançamentos, entrevistas exclusivas e insights que podem fazer a diferença no seu dia a dia profissional. E o nosso programa vai contar com uma série de episódios que abordarão temas variados, desde tendências do mercado até dicas práticas para você, corretor. Além disso, teremos convidados especiais que são referência no nosso setor. E é claro, queremos que você participe também enviando suas perguntas, comentários e sugestões, para que possamos tornar o Fala Corretor ainda mais relevante para você. Para tornar esse lançamento ainda mais especial, estamos realizando um sorteio incrível para vocês. Vocês vão concorrer a leads e também Pix. Quem aí gosta de Pix, não é? Para participar é muito fácil, basta comentar seu nome, corretora no chat, seguir o Fala Corretor no Instagram e compartilhar essa live nos seus stories e nos marcar, viu? No final do episódio, faremos o sorteio ao vivo pelo chat, então não saia daí. Hoje temos a honra de apresentar essa pessoa especial, um ícone no mercado de plano de saúde, que tem uma vasta experiência, uma pessoa incrível, uma carreira marcada de liderança, de gestão, de vendas. Campos, o Rogério Campos. Campos, seja bem-vindo ao nosso projeto Fala Corretor. Tenho certeza que tem inúmeras expectativas do corretor com a tua fala, aquilo que você vai agregar para o nosso bate-papo, aquilo que você tem de experiência, e a perspectiva é enorme naquilo que você vai trazer para a gente. Tá bom, obrigado, Lucas. Obrigado a todo o teu pessoal aí, os teus espectadores Legal. do Fala Corretor. Estou muito orgulhoso de estar aqui, me senti lisonjeado pelo convite. Eu sei que hoje está iniciando esse projeto, né? Que eu tenho certeza que é um projeto que vai ter sucesso absoluto, né? Até porque você tem uma parceria com todas as operadoras de Curitiba, vai agregar muito para o canal corretor. Eu tenho certeza que tem muita gente ansiosa para saber o dia a dia, e eu também estou bastante ansioso aí para poder passar um pouquinho da experiência para os corretores. Que bacana, Campos. E hoje, né, nós temos o Campos como uma pessoa, como profissional, como um gestor, que a gente conhece, né, Campos? Não como Select, mas a gente tem uma honra de estar com ele aqui hoje, conhecendo mais do mercado, ouvindo o Campos falar, na perspectiva que ele vai trazer pra gente. E Campos, conta um pouco pra gente como foi a tua história, como ela se iniciou nesse mercado de plano de saúde, né? Aquela história que você tem aí guardada, né? Que tá no coração, falar assim, essa história aqui marcou a minha vida, foi onde tudo iniciou e é onde eu quero repassar isso para os nossos corretores. Tá bom. É uma história longa, até a gente entrou num acordo que hoje a gente ia falar um pouquinho mais da minha vida profissional, né? Junto do mundo do plano de saúde, e deixar a Select, que é a empresa que hoje eu tenho orgulho de estar liderando na área comercial, deixar ela para um segundo podcast, um segundo momento, né? Porque os temas são muito ricos, né? Tanto da Select como também da minha carreira. Então, de novo, agradeço ao programa para poder falar um pouquinho dessa experiência, né? É uma coisa assim, eu comecei muito cedo. Comecei como menor estagiário no Banco do Brasil, que ainda existe o Banco do Brasil. Olha aí, né? Bacana. Tá lá na Tiradentes, trabalhava na área de compensação. Fui menor estagiário por 3 anos e 10 meses, daí chegou o momento de se alistar, né? Fui pro Exército, fiquei acho que umas 3 semanas, e aí recebi o convite porque eu jogava na época futebol, né? E acabei saindo do Exército e fui jogar futebol. Cheguei a ser júnior do Curitiba, apesar que eu sou atleticano, né, de coração. Mas cheguei a ser júnior, fui federado em vários esportes, também tem uma história bonita aí na área de esporte. Mas lá já, como estagiário, eu já ganhei uma experiência muito grande que me auxiliou no futuro na área de vendas. Depois eu acabei trabalhando também no McDonald's, que é uma baita de uma escola. Agora a galera começa a perceber o quanto eu já tô velho, né? Porque eu trabalhei no primeiro McDonald's em Curitiba, para você ter uma ideia. Caramba. Fiquei 2 meses em São Paulo sendo treinado para depois abrir a primeira loja do McDonald's na Rua 15. E foi muito legal, porque primeiro a gente abriu para 100 alunos de um colégio de Curitiba, depois para mais outros 100 alunos, colégios de um nível bem elevado, que são exigentes, né? E depois abrimos para os nossos pais. Foi uma experiência incrível que eu tive no McDonald's. Legal. Tinha feito o concurso do Bamerinos na época, né?
E passei no concurso, daí eu sofri uma pressão da família, porque na época bancário era tudo de bom, né? Era uma coisa bonita, né? E no McDonald's você fazia de tudo, chegava a limpar chão, em todos os aspectos você fazia de tudo. Uma grande escola também. Fui pro Bamerinos, fiquei 7 anos no Bamerinos. E aí teve a reengenharia, né? Que foi comprado, o HSBC acabou comprando, teve a reengenharia. Acabamos saindo dessa reengenharia. E aí que começa a minha história na área comercial. Por quê? Na época, a minha até então, hoje minha ex-esposa, ela estava grávida e a gente não tinha nem casado, então tudo começou mais rapidamente, né? E aí o que aconteceu? Eu perdi o emprego num momento chave, foi no momento que ela ficou grávida, então foi um drama muito grande que eu vivi ali naquele momento. E o que sobrou na época é o que todo mundo fala, né? Que a área comercial sempre é porque você está sem opção e tudo mais. Mas na verdade foi realmente porque foi mais veloz, né? Sim. E aí eu tive um insight ali naquelas buscas de procura de emprego. Eu falei, não, eu vou entrar na área comercial, vou aprender. Mas até então eu não sabia nada, eu era bancário, eu não conhecia nada da área comercial. E recebi essa possibilidade de trabalhar na Mil, né? Eu tinha um anúncio da Mil, fiz um treinamento espetacular na Mil, de 6 dias, que hoje, Lucas, você sabe. Hoje a gente estava conversando agora, para você segurar um corretor para fazer um treinamento de 2 horas é um grande desafio. Tem que ser fast food, né? Exatamente. E na época eu fiz um treinamento de 6 dias. Foi incrível, mas trouxe uma bagagem muito legal. Agradeço aí os treinadores que trouxeram. A gente estudava as palavras, todas as patologias. Era uma coisa diferente do que é hoje. Hoje Sim. É muito mais veloz, né? Sim. Então, entrei porque eu não tinha alternativa. Então, tive que ser realmente um profissional de vendas de pasta, né? De ir pra rua. E ao contrário do que todo mundo vai pensar, eu não cheguei arrebentando de vender, né? Eu não vendia nada, eu não conseguia. Tinha que ser na raça, né? Aquele PAP atrás de cada venda. Tinha, Lucas, mas tem um detalhe. Tinham profissionais de vendas na época que vendiam muito bem. Nossa. E eu não vendia nada. Para você ter uma ideia, meu primeiro contrato vendido foi para minha irmã, que estava grávida, e aí acho que ela deve ter sentido pena de mim, porque eu já estava no 2º mês sem vender nada. E a pressão, né? Os supervisores sempre cobrando que tinha que ter venda. E eu realmente não conseguia vender, mas eu sentia que eu estava indo bem, mas eu sentia que eu não conseguia fechar. Eu não sabia fechar planos. E aí teve um colega, que alguns corretores vão lembrar, chamado James, que hoje infelizmente não está mais com a gente, é um querido. E ele uma vez brincou comigo, ele falou assim, olha Campos, eu gosto de ir nos clientes que você já passou. Porque você deixa o cliente pronto para fechar, mas você não fecha. Então, e era exatamente o que acontecia comigo, eu tinha um problema com o fechamento. Eu sabia deixar o cliente encantado. Encantado não, mas interessado. Encantado eu estou forçando, mas interessado. E aí esse corretor ia lá e acabava fechando. Foi uma brincadeira que ele fez, mas querendo dizer que realmente faltava para mim o fechamento. E eu acho que isso até hoje, Lucas, serve como exemplo para todos os profissionais de vendas, que às vezes falta essa tomada de decisão, né? Sim. Isso a gente aprendeu com o tempo. Por exemplo, veio um anjinho da guarda uma vez e falou para mim, você tem dificuldade de fechar o plano? Então você pergunta para o cliente, de uma forma bem tranquila, o que exatamente está faltando para o senhor ingressar no plano. Né? Ou seja, você tem que dar uma desatada no cliente, né? E aquilo me ajudou demais. Não vou dizer que passei a ser o campeão de vendas Sim. a partir disso, mas aquilo ajudou muito, sabe? Então são experiências que você vai ganhando. Legal, né? Eu acho que esse momento que você tá com o cliente, você sabe do produto, você explica, mas na hora de você realmente pedir para ele, e a assinatura? Vou pensar com a minha esposa, daí você fica naquela, o que eu falo agora, né? Exato. Vou falar com a minha esposa, vou esperar, não sei o quê. Então, a gente escuta muito, né? Que conduzir uma negociação não significa falar mais, mas perguntar mais. Né? Quanto mais você pergunta, mais você conhece o teu cliente. Então, essa é uma pergunta interessante. Se você percebe que o cliente tá difícil dele tomar uma decisão, pergunta o que está faltando para você ingressar no plano. Pelo menos vai dar um capítulo novo para a tua negociação. Verdade. Eu aprendi isso lá. E aí, começou a melhorar minha venda, comecei a me soltar um pouquinho, porque vendas tem isso, né? O cara fala um monte, vai vender um monte. Não é assim. Não é bem isso, não verdade, né? Aliás, hoje não é mais nada disso, né? Eu costumo dizer que as pessoas que vêm do setor administrativo, das operadoras e das corretoras, eles tendem a ser grandes profissionais de vendas. Porque o que o cliente busca muito mais hoje é conhecimento.
Não é articulação, não é o teu jeitão, não é nada disso. É conhecimento. E o administrativo, normalmente, ele se obriga a estudar muito, a conhecer muito o produto. Então, é até uma oportunidade para as empresas pensarem os seus administrativos podem futuramente ser grandes profissionais de venda. Isso é interessante porque, na verdade, o cliente ele quer a solução. Né? Quando ele procura algo, ele tem uma ideia do que ele quer, mas ele não tem certeza. Então, ele quer a solução para fechar aquele produto que você está oferecendo. Exato. Não, mas o que você tem para agregar? Só o teu, como você falou, o teu jeito, né? A carisma e tal. Não, o cliente quer a solução para resolver o problema dele. Exatamente. Né? Que diferença vai fazer na vida dele ter aquele produto? Sim. Acho que é mais ou menos nessa linha. Uhum. São coisas, tem muita coisa que não vale mais, né? Você vai dizer, isso aí é ultrapassado. A gente escuta muito isso, né? Mas tem muita coisa, como música, por exemplo, tem músicas que transcendem as épocas, né? E que todo mundo continua ouvindo aquela música. Ela muda, às vezes, o instrumento, alguma coisa, mas aquela música está lá. E tem algumas coisas na área de vendas que não mudaram também, né? Então, uma dessas que a gente sempre sugere para o corretor é que ele conheça o produto. É importante demais conhecer o produto. Veja, o corretor, eu, por exemplo, eu represento uma marca. Mas você imagina uma corretora, olha o privilégio que um corretor tem. Ele está lá para representar as melhores marcas. Todas as marcas ele tem condição. Então ele pode acalmar o cliente. Ele chega para o cliente, ele vai atender um cliente, ele pode dizer para o chefe dele, dizer assim, eu estou indo fechar um contrato. Eu não sei em que operadora, mas eu estou indo fechar. Vou trazer o contrato. Eu vou trazer, porque eu tenho todas as marcas. Então ele pode acalmar o coração do cliente dele, dizendo, fica tranquilo. Porque a partir de agora nós vamos fazer um estudo para você. E a gente vai ver qual se encaixa melhor para você. Legal. Então relaxa, calma teu coração. Só que às vezes, nós das operadoras, a gente chega para o corretor e estimula ele, né? Fala, você vai ganhar isso, você vai ganhar um bônus, vai ser incrível, você vai ter uma viagem. E aí o que acontece com a consultoria na cabeça do corretor? Ela tende a cair numa tentação. É claro, eu não estou dizendo que vocês são assim, mas às vezes acontece, você cai numa tentação. E aí você deixa um pouquinho de lado a consultoria. É aí que eu acho que o corretor precisa ter esse cuidado. Ele não pode, eu até brinco, né? Tá no Pai Nosso, não deixei isso cair em tentação, né? Mas não focar naquela que te dá só um benefício. Veja qual é a necessidade do teu cliente. Porque se você fechar a melhor bandeira para ele, para a necessidade dele, ele passa de verdade ser, a partir daquele momento, o teu cliente. Porque o cliente, eu tenho isso comigo, né? Ele vai muito naquilo que você oferece para ele, mostra o que tem um diferencial para ele, né? Exato. E assim, você vira doutor, né? Com certeza. E assim, dentro de tudo isso, né, de começar ali atrás, por causa da necessidade realmente de buscar uma alternativa, alguma coisa te motivou a entrar nesse mercado ali na hora que você chegou e falou, olha, você é vendedor, algo além da estação, alguma coisa que te motivou a... Então você bem franco com você, né? É tanta coisa que a gente tem para falar, cara, que você, né? Mas eu digo para você, a motivação que você falou, né? Motivação é motivo para ação. O que é isso? É boleto, né? É boleto, é gestação, né? É filho. Foi o que me gerou nessa época, né? O amor à área comercial, ele veio muito depois. Primeiro foi a necessidade, mas daí, o que aconteceu, Lucas? Dentro da Mil, isso aconteceu. Porque quando eu fiz a inscrição na Mil, eu queria ser um administrativo, eu não queria ser comercial. Mas a única vaga disponível era comercial, então eu entrei pela porta do comercial. Mas o RH da Mil sabia que a minha vaga era administrativa que eu queria, eles sabiam disso, eu tinha currículo para isso. E aí o que aconteceu? Eu comecei a vender um pouquinho, daí começou uma venda a ficar mais legal e tal. E aí o RH me chama para uma oportunidade na área administrativa. E aí eu fico naquela, vou para o administrativo, que é o que eu sempre quis, ou vou para o comercial? Aí eu já não queria mais. Porque na área comercial tem uma frase também que é antiga também, mas que vale até hoje, que é legal que nós somos pagos pelo que nós produzimos. Sim. E isso no administrativo às vezes tem uma certa... Não sei se é injustiça a palavra, mas machuca um pouco, porque você tem administrativos impecáveis, maravilhosos, e no final do mês ele não é pago pelo que ele produziu. Ele está limitado, Ele né? tem um salário que está acordado, que está combinado, que está acordado, né? Não é caro. Mas aí eu fiquei naquela dúvida, eu falei, não, então eu vou ficar na área comercial. E aí deixei, abri mão, e aí logo em seguida veio um convite para ser supervisor de uma equipe de vendas. Imagina o meu espetáculo, né? A minha felicidade. Imagina. Eu ia ser supervisor de uma equipe de vendas. Eu era um vendedor mediano e os caras me chamaram
E aí, quando eu assumi, só que você sabe quantos vendedores tinha a minha equipe? Tá preparado? Na época eu não faço ideia. 2. Dois. Né? Então, E era um desafio. era um baita desafio. Era quase uma equipe, né? Nós éramos Sim. em 3. Mas foi muito legal. Foi um desafio bacana, porque depois aquela equipe de 2 virou 5, 15. E aí chegou um momento na Mil que nós tínhamos 9 supervisores, 3 gerentes, né? E um diretor. E eu era um desses supervisores que virou gerente. E aí foi diminuindo as equipes, ficaram 3 gerentes, e aí ficou um gerente. E eu acabei ficando. E eu lembro que, claro que ele não vai falar nomes, mas tinha um gerente que trabalhava comigo na Mil, que ele falava assim, Campos, eu acho estranho o teu trabalho, porque você fica, na época, agora mostrando de novo quanto a gente é velho, né? Mas na época... É experiência. É a experiência, tá. Mas na época, ele falava assim, você passa fax para corredor, cara. Você passa aí, vamos colocar aqui um e-mail, você fica passando e-mail para os caras, você é um supervisor, você é um gerente. E aquilo mexeu comigo. Não que eu mudei, eu continuei sendo do mesmo jeito que eu estava acostumado e gostava. O que eu queria mesmo era facilitar a vida dos caras que sabiam vender. Já mandar meio que pronto. Pronto. Já só... Então eu descobri o seguinte, peraí, então aquilo que eu não sabia fechar plano, eu descobri que eu sabia preparar as pessoas para fechar plano. Olha aí que legal. Então foi muito bacana aquela. E aí o crescimento foi exponencial. Sim. E aí eu comecei a ganhar força realmente na empresa. Que legal. Então, mas a minha principal motivação foi a dor mesmo, foi a necessidade, não foi, eu sinto que você é um grande comercial. Não, não foi. Depois é que eu descobri que tinha uma coisa capacitando e aprendendo. Exatamente. E descobriu que a gente tinha potencial para isso, né? Exato. E assim, dentro de tudo essa história, você tem algo assim que você superou, né? Que teve um desafio ali que você falou, nossa, esse desafio aqui realmente foi muito difícil para mim poder superar, além desses que você já contou, né? E eu consegui superar ele, né? Falar assim, hoje foi um desafio que eu superei e levo para minha vida como experiência, como uma história que eu posso agregar na vida de alguém. Você sabe que quando eu estava nessa primeira etapa de profissional de vendas, aí não entrava grana, e na época a gente trabalhava muito na rua, né? Aí eu combinava com um colega que ficava de um lado da rua. Eu vou lembrar de um fato que aconteceu na Isaac Ferreira da Cruz. Caramba, Sítio Cercado. Aí a gente combinava o seguinte, a gente ficava um do lado e o outro do outro, né? E aí a gente ia nas lojinhas. Eu tinha mais experiência que ele, né? Imagina, cheio de experiência, não vendia quase nada. Mas eu tinha mais tempo que ele. Sim. Tomazini, não vou esquecer nunca desse cara. E aí eu cheguei para ele e falei assim, Tomazini, você fica do lado de lá e eu fico do lado de cá. Você sabe o que eu fiz isso, cara? A maldade que a gente tem dentro da gente. A gente tem umas maldadezinhas, Já né? conheci o perfil do cliente. Eu conheci exatamente. Eu falei, cara, eu acho que aqui eu tenho mais chance, porque as lojas aqui são mais bonitinhas, são mais bacanas e tal. Lá do outro lado, lá tá a loja meio largada. Falei, então, deixa eu fazer desse lado aqui. Ele foi, porque ele tava começando, para ele tudo era negócio. E aí, cara, a gente combinava que quando chegasse no final da rua, da esquina, quem chegasse primeiro, fizesse o trabalho, esperava o outro, pra gente ir embora junto. E a Mil tinha um produto chamado Money Back, que era um seguro de vida, que era dinheiro de volta. E esse o cliente pagava na hora. Você podia pegar o dinheirinho na hora, era uma delícia. Já... E aí, muito bem. Aí eu terminei as minhas lojinhas e fui pra esquina esperar. Sentei, passou 5, passou 10 e nada do cara chegar. E eu já tava nervoso. Nervoso porque nós somos seres humanos e os seres humanos, a gente torce por nós primeiro. Claro. Não vem com essa que, né? Vamos ser realistas. E aí, cara, ele demorou. Eu falei, cara, o que aconteceu com o Tomazini? Tipo, será que ele fechou alguma coisa? E aquele lado egoísta do vendedor já começou a me deixar. Não vendia, e de repente, falei pro cara ir lá e... Ele demorou, cara. E aí ele saiu de uma loja, que não era uma loja, era uma borracharia. Caraca. Aí você olha a borracharia e fala, cara, o cara não vai dar nada aí. Sim. Borracharia vai comprar um plano. Vai comprar um plano. E aí, sabe o que aconteceu? Ele veio discretamente andando, de repente, quando ele passou da frente da loja do cara, ele veio correndo e mexendo o dinheirinho que ele tinha recebido. Porque ele falou com o dono da empresa, o dono da borracharia. O cara todo sujo e tal, mas era o dono da borracharia. Eu falando com as meninas, com as atendentes, tudo simpática, bacana, batendo papo, mas não saiu nada porque elas eram vendedoras também. Tem que passar pro dono, tem que passar por aquela conversa inicial. Então, ali eu já aprendi mais da área de vendas. Não dá para subestimar cliente, não dá nada. Mas como a gente aprendia nesse trabalho de rua, né? Então, e que hoje não existe mais. Mas o corretor hoje, hoje você fala tráfego pago, hoje os caras estão em outra vibe, tá tudo certo. Diferente. Porém, a pessoalidade, o volume de contatos, ele não mudou.
A gente escuta ainda corretores falando, não, mas eu tenho um foco aqui específico num perfil de cliente e tal. Mas se você não tiver volume, você não consegue extrair essa qualidade toda. Né? Sim. E as pessoas, às vezes, porque eu sempre falo, o corretor é um investidor, Lucas. Ele investe. Eu vou investir um pouquinho aqui em leads, eu vou investir um pouquinho em relacionamentos. Eu tenho que... As pessoas que convivem comigo têm que saber que eu trabalho nessa área. Sim. Você imagina, no teu prédio, pessoas fecharem plano e não ser com você. Você encontra um corretor subindo no teu elevador e é doloroso. Teu vizinho. E isso não é inteligência artificial que resolva, você precisa resolver isso. Precisa falar, se comunicar, né? Realmente o network que todo mundo fala hoje, né? E aí, voltando para a tua pergunta, o que aconteceu? Foi um momento difícil para mim, eu chegava em casa e tinha pena de mim. Eu tinha pena de mim mesmo. E aí um dia eu tava com o sapato assim, ó, né? E sentado no sofá e minha esposa viu e tinha um furo no sapato. Caramba. E aí ela se sensibilizou com aquilo e tal. E aí nós começamos a chorar, né? Tipo, um ter peninha do outro. Mas não era, cara. É o que tinha que fazer naquela época, né? Sim. É o que tinha que fazer naquela época. Então eram momentos bem difíceis. E aí, quando eu assumi a supervisão, tava super legal, tava indo super bem, veio uma diretoria do Rio de Janeiro. Você falou em um momento difícil, né? Veio uma diretoria do Rio de Janeiro e eu não conseguia me encaixar com eles. E eu fui dispensado da Mil. Caramba. Eu fui dispensado. Depois de quanto tempo? Cara, vamos colocar, eu tinha 6 anos de Amil. Tava de supervisor? Supervisor eu acho que eu tinha... Não, supervisor eu já tinha uns 4 anos. 4 anos. Tava bem, tava gerente já. Tava mais tranquilo. Nossa, tava muito bem, já tava dando aula. Né? Bater nas metas. Nossa, tava muito bem. Só que eu sempre tive esse um passo vamos dizer assim, da rebeldia, né? Mas sempre é um passo, nunca na rebeldia. Mas se tinha alguém que falava algo que eu achava que não funcionava, eu não falava. E é assim até hoje. Então, só que esse diretor não aceitou isso. Ele estava na razão dele, eu não estou dizendo que ele estava errado, não. Ele não aceitou e acabou me dispensando, cara. Foi doloroso demais, cara. Se fosse nos dias de hoje, eu ia dizer que eu ia entrar no passo da depressão. Mas eu sofri muito. Eu lembro que eu saí da Mil, eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia como chegar em casa. 6 anos já fazendo só aquilo todo dia, né? Cara, agora que eu tô me ligando, que eu tô contando isso pra todo mundo, né? Mas enfim, eu tô contando porque eu acho que essa história precisava ser contada um dia. Que legal. E aí eu fui pra aquela igreja que tem lá na Tiradentes, sabe? À tarde, porque eu tinha sido demitido, tipo, depois do almoço, assim, fui pra igreja. Não sabia o que fazer, cara, catedral. E aí sentei lá e comecei a chorar, porque eu não sabia o que fazer pra chegar em casa. Como é que eu ia explicar pra esposa, cara? Nossa. Né? E eu já tava com o meu segundo filhote. Sim. E, cara, mas aí chorei bastante lá, conversei bastante com o Papai do Céu e fui pra casa. Então foi um momento muito difícil que eu vivi. Passou 2 dias, a secretária, a Joyce, que era uma querida, que era secretária da Mil, ela chegou pra mim e falou assim, ó, meu marido trabalha no Bradesco e eles estão precisando de concessionários. Concessionário nada mais é do que o vendedor. Só que é na área de previdência. Eu falei, meu Deus, não entendo nada de previdência. Mas eu tava sem saber o que fazer. Eu falei, então eu vou. Fui, mais um curso, mais uma semana de curso. E aí, cara, agora... Mas treinava os melhores antigos, né? Porque era treinamento uma semana, trabalhava, corria atrás. Hoje em dia o pessoal entra, faz um treinamento no operador, acho que vai vender. Na verdade é todo um processo, né, Campos? Verdade. Não, cara, eu não sabia mexer em HP, né? Eu não sabia. E para trabalhar na Previdência tinha que mexer em HP. Sim. E aí, cara, olha o que aconteceu. Fiz o curso e tal. Aí, prometo que a última história é longa, tá? Mas não, tá aqui pra ouvir realmente essas histórias. Mas ela é muito linda, cara. Eu não quero nem saber, ela é linda. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aí, o que aconteceu? Eu fiz, quando chegou no final, aí tinha que saber se passava ou não e tal. No Bradesco tinha muito isso. Os caras chamavam diretor, superintendente para entrevistar a pessoa. Era muito legal. Você fazia uma entrevista com um, depois com 2, depois com 3, depois com 4, até chegar na superintendência. O cara que passava realmente é o cara que... Exatamente. E chegou na minha última, fui passando. Pô, você é concessionário do Bradesco, cara. Massa, né? Já tô aqui me virando. E aí eu recebi, eu vou até falar o nome do cara, para ninguém dizer que é mentira essa história. Né? Vamos confirmar depois, hein? Os Bradescos, a galera do Bradesco aí vai saber. O Roxo, que era o superintendente na época aqui do Paraná, e da Comendador Araújo, 5º andar, ele falou assim, ó, você tá aprovado, só que você não vai ser concessionário. Você vai ser gerente master. Caramba. Você vai cuidar de 5 equipes que estão em 5 agências do Bradesco na área de previdência. Que loucura, hein, Campos? Cara, você não tem noção.
Eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu entrava em pânico. Desespero, né? Porque eu ia fazer gestão, gerenciar uma equipe de um produto, de um segmento que eu não conhecia. Entendeu? E aí, para piorar a minha situação, claro que eu falei sim, né? Óbvio. Questão até financeira. Eles fizeram a reunião com a equipe de concessionários, de vendedores que eu ia cuidar. E aí, nessa reunião, cara, na primeira... Imagina, os caras que estavam ali, quem é corretor sabe disso. Os caras que estavam ali, a expectativa deles é que um deles assumisse a nova supervisão daquela equipe. O natural seria isso. O natural seria isso, eles pegaram alguém de fora, que não conhecia de Previdência. Então, na minha primeira reunião, eu já soltei, porque eu tinha... o que eles queriam de mim era gestão de pessoas. Se eu conhecia vendedores, se eu sabia conduzir uma equipe de vendas. Foi isso que eles contrataram, não foi a Previdência. Sim. Então, ali eu cheguei para a equipe e já falei, moçada, uma semana eu perco o cargo, porque se vocês não me quiserem, não vai dar certo. Então, eu não entendo nada de Previdência, vocês já estão na frente, vocês sabem tudo, eu não sei nada. Então, não vamos brigar. Pelo menos brigar nós não vamos. Então, foi uma conversa aberta. Legal. E essa equipe me acolheu de uma maneira. E os caras estão tudo aí hoje. Tem o Cássio, que é da Felipe Corretora, tá gigante. Tem o Luciano, da Lacosta, corretora. Estão todos aí. A Alda, que tá com a sua corretora. Tá com Previdência. Todos aí, com seguro saúde também. Saúde também, que bacana. Porque depois eu vim pro saúde e eles vieram junto. Aí, ó, que legal, pessoal. Pessoal bacana para participar com a gente. Exatamente. Então foi muito linda essa história, sabe? Legal. Dessa equipe. E eu fiquei 1 ano lá. E aí o que aconteceu? A Mil aqui mudou a direção de novo. E ela fez uma reunião com os vendedores da Mil, que na época a Mil era equipe de CLTs, equipe interna. E nessa reunião, isso os vendedores me contando, né? Que também hoje estão aí vendendo plano de saúde. Então tudo é verdade, tá vivo, né? Pessoal antigo aí. Pessoal antigo, exatamente. Aí o diretor, na época era o Dr. Cássio Zandoná, ele fez uma reunião e falou para os corretores o que precisava para a Mil voltar a vender bem. Para a equipe de CLTs. E os caras falaram, traz o Campos de novo. Olha aí, legal. Cara, aí foi a glória, meu. Foi assim, não, eu vou para Mil de volta. Não, e daí eles me chamaram para uma conversa no restaurante, o diretor e o diretor financeiro também, o Rubens na época. E aí negociamos a minha volta, né? Depois que a gente ficou 1 ano juntos, o Dr. Cássio chegou e falou assim, Campos, você não sabe negociar. Nós teríamos trazido você por um valor muito maior. Olha aí. E aí eu lembrei do filme na hora e respondi para ele. Falei, você que não sabe, eu teria vindo por muito menos. Eu falei. Exatamente. Ele espera o outro falar, não, mas eu tava esperando muito. Mas eu queria muito voltar. Legal. Porque a paixão tava... A Previdência foi um sonho para mim. A Previdência dá para separar entre paixão e amor. Que Previdência, paixão, foi rápido, relâmpago, 1 ano. E o amor é a saúde. Aí eu voltei para Mil, cara. Foi... sensacional. Bacana. Eu também vim da área de banco, né, Campos? E aí, quando eu conheci essa área de saúde, de plano de saúde, a gente entende que realmente o amor que a gente tem por vendas, né? Pelo cliente, em fazer essa negociação dar certo, é algo que não se paga. É verdade. Você falou, começou vendendo, virou gerente, supervisor, foi subindo e hoje tá aí, né? Campos, mas que legal. E assim, falando um pouco, eu ia te perguntar novamente, né? Qual que é uma história tua que você tem, que marcou, mas eu acho que você já contou bastante história, coisas que vão agregar para o nosso corretor, né? E o que você traz para a gente, assim, de perspectiva do mercado? O que de repente, o nosso mercado hoje de plano de saúde, o que você tem de ideia, assim, ó, o nosso mercado hoje, como que era antes e o que é hoje? Perfeito. Nossa, excelente a pergunta. E assim, é muita responsabilidade, né, para você colocar isso. Mas eu tenho muito seguro dentro de mim qual é a minha opinião. E eu digo para você o seguinte, eu sempre falo isso para o corretor quando a gente faz ou uma palestra separada, motivacional, alguma coisa assim, que o pessoal contrata e chama, mas eu sempre tenho como um lema. As pessoas perguntam, dono de corretora, como é que está o mercado, Campos, na tua visão? Como é que está o mercado na tua visão? Eu chego à conclusão seguinte, o mercado, ele está como você está. Bacana. Essa é a frase. Legal. Porque você encontra dentro das equipes, todas as equipes, qualquer corretora que você for hoje, qualquer uma delas, você percebe que tem o cara que está bombando, que é primeiro lugar, que é top, que está indo viajar, que ganha bônus, que ganha prêmio, que é agraciado por todas as operadoras, leva o cara para restaurante e tal. Todo mundo quer o cara perto, né? Todo mundo quer o cara perto. E tem o cara que tá falando assim, eu acho que eu vou mudar de segmento porque isso aqui não tá funcionando, o mercado tá difícil, tal. Então, diante de todo o cenário, eu acho que o mercado está como você está, porque a estrutura tá sempre ali.
tá sempre ali. As crises, elas estão sempre ali. Mas os caras, os vencedores, as celebrações também estão sempre ali. Então, depende muito de como que você tá, cara. Não adianta eu querer colocar um treinamento para um cara ou uma palestra. Essas palestras... Hoje, cara, eu até pensei um dia, falei, pô, eu gostaria de ser palestrante e tal. Mas olha a quantidade de palestrantes que tem, cara. Coach. E tudo, coach, né? e até tá sendo vulgarizado, até a palavra coaching, ela é vulgarizada. Hoje o cara tem vergonha de dizer que é coach. Dependendo do lugar onde ele fala, ele não vai falar que é coach, porque foi vulgarizado isso. Então, o que a gente faz? Qual que é a ideia? A ideia é você tentar propagar aquilo que você sabe que funciona. Cara. Sim. Então, você precisa estar bem. Não faça, eu sempre digo, não faça treinamento se você não estiver bem naquele dia. A gente estava discutindo isso agora sobre treinamento. Cara, tem pessoas que fazem treinamento com a gente e saem emocionadas, cara. Tô falando sério. O cara manda mensagem dizendo, você mudou o cenário para mim, mudou minha rota. E aí, só que eu não vou me iludir com isso, Lucas. Sabe por quê? Porque eu sei que tem gente que tava ali e tava só com a câmera fechada e não tava nem ouvindo. Né? Eu tenho ciência disso. E tem um cara que escutou 5 minutos do treinamento e falou, cara, isso aqui é um lixo para mim. Isso aqui não me interessa mais, eu quero outra coisa. E manda a tabela. Então, não dá mais para você acreditar num elogio assim muito, porque senão você vai se iludir. Mas o aconselhamento é o seguinte, já que você tá você se prestou a participar de um treinamento, cara, tenta absorver o máximo dele, que alguma coisa boa você vai tirar. Essa é a grande sacada, né? Eu acho que falta o corretor, a palavra, um termo que você sempre usa, e eu sempre coloquei isso depois que eu aprendi nesse treinamento que você fala, né? É a palavra venda com entusiasmo. É isso aí. O que ela significa real, Campos, para você? A venda com entusiasmo é você estar oferecendo para o cliente aquilo que você acredita como um produto real que vai fazer sentido para o cliente. Uhum. A venda com entusiasmo faz muito sentido naquilo que você falou agora. O corretor está reclamando e não está vendendo. O corretor não está reclamando, falou que o mercado está bom, está vendendo. No mesmo espaço, No mesmo espaço. Com os mesmos produtos, com os mesmos preços, mesmas tabelas. Eu acho o seguinte, o que eu falo muito é o lance da verdade com entusiasmo. Legal. É vender verdade com entusiasmo. Eu insisto muito nisso. Primeiro porque só quando você repete muitas vezes que a galera assimila, né? Pega, né? E depois que pega, reproduz também. Porque além de pegar, você tem que reproduzir. O que é isso? Colocar em prática, né? Você veja, olha, hoje tá difícil, tá fácil vender plano hoje, Não. né? Mas aí eu te pergunto, na época que eu era vendedor também não tava. Eu não conseguia vender nada também, entendeu? Até porque eu não tinha muita experiência, mas também não era simples de vender. Só os caras mais feras, mais empenhados mesmo. Mudou o estilo, o jeito de vender. Muda, na verdade, os motivos da dificuldade, mas eles sempre existem. Então, vender verdade com entusiasmo, o que é? Eu não posso vender um plano de saúde sem tocar no assunto carência. Sim. Você tá entendendo? É o primeiro ponto, né? Cara, eu tenho que explicar pro cliente que tem um prazo que ele precisa esperar. É desleal você não falar. Mas o cliente não perguntou. Eu não escutei isso. Você tem que falar sobre alguns temas, você precisa falar. Alguns vai passar rápido, vai passar batido, mas carência não. Eu vou dar um exemplo para você. Agora, vendendo um pouquinho da Select aqui, né? Ela tem lá uma vantagem de você colocar vários dependentes. Você pode colocar sobrinho. E muitos planos têm isso hoje, né? Sobrinho, neto, irmão, cunhado, genro, tio, sogra, pai, mãe. Todo mundo pode entrar no plano. No pessoa física e no PME. Agora eu pergunto pra você. Você acha mesmo que o cliente sabe disso? Não. Ele não sabe. Então, assim, o cliente não sabe disso. Mas aí foi gerada mais uma frase, né? Você vai ficando velho, você vai criando até frase. Sim. Então, o óbvio pra você não é uma coisa desconhecida do cliente. Então, o corretor, ele precisa falar para o cliente que o plano tem aquele benefício. Porque é tão óbvio para o cliente, para o corretor, que ele não fala. Ele se dá o direito de achar que todo mundo sabe aquilo. E não é assim. Então, você tem que escutar. Se o cara fala com o cliente de manhã, vou dar um exemplo. Você fala com o cliente de manhã. Aí você, gelzinho no cabelo, tá caprichado, tá bacana, tá tudo legal. E aí chega às 5 horas da tarde, você não dá o mesmo empenho que você deu pro cliente de manhã. O corretor, ele precisa ter o encantamento, o empenho igual de manhã até a noite. Ele tem que falar dos benefícios de manhã até a noite.
Ele acha, às vezes, no inconsciente dele, porque ele foi bem numa visita, as outras ele pode ir mais largadão. Mas aquele cliente, para aquele cliente, a visita é única. Então você tem que tratar todo mundo de forma única, especial. O olho né, tem que estar brilhando o teu olho, senão não vai. Né? Eu acho que falta um pouco isso também do cara se atentar. Essa é uma dica pro corretor, né? Falar, Isso. O cliente, ele tá querendo que você trate ele como único. Exato. Então, se você atender um de manhã, Mas tem que ser de verdade, né? Verdade. Não posso vou fazer um curso de como tratar o cliente como único. Não tem como. Sabe, não tem, cara. O cara tem que ser É a humanizado. venda verdade com entusiasmo. Né? Vou vender com entusiasmo para esse cara. Você tem que gostar. Mais uma frase que o Dr. Ronaldo, uma vez eu tava chateado porque não tinha recebido lá o meu mérito, que era para ganhar grana, dinheiro. Não tinha recebido e fui almoçar com o Dr. Ronaldo. Aí ele falou, o que você tá com essa cara, Campos? Eu falei, não, chefe, os caras falaram que eu me dar um aumento lá, até hoje não me deram. Tô chorando com o meu chefe ali, né? Daí ele falou assim, Campos, vou te falar uma coisa. No dia que a empresa que você trabalha descobre que você vai trabalhar com a mesma intensidade, ganhando R$100 ou R$100 mil, você tá ferrado. E a empresa já descobriu. Então, é isso. É você trabalhar com empenho, independente da grana que você vai ganhar. Se o cara gostar de servir, cara, não tem inteligência artificial que resolva. Eu vi ontem uma propaganda sobre inteligência artificial muito legal. Aparece um cara jogando tênis, daí aparece um robô jogando tênis, muito melhor. Aparece um cara correndo, daí aparece um robô correndo, muito melhor. E daí aparece um cara entrando, acho que é uma propaganda de cerveja. Aí aparece o cara entrando para um happy hour e tomando uma cerveja. Quebrou o robô, entendeu? Ele não vai tomar cerveja, ele não vai ter aquele momento ali. Legal. Você entendeu? Da humanização. A humanização, ela precisa acontecer. Ela precisa acontecer, não. Ela precisa se manter. As pessoas precisam continuar servindo. Cara, tá mudando, mas faz o teu que você vai continuar sendo campeão. Sim. Fica tranquilo que vão arrumar espaço para você. É isso que eu penso e acredito muito. Que legal. Até porque assim, né, Campos, a gente vê essa questão de tecnologia avançando bastante, muito, né? E a gente hoje escuta uma palavra muito, que é o que você falou, a humanização. Então, assim, avançou tanto a tecnologia, mas voltaram pro estilo humanizado. Exato. Então, o humanizado, ele faz a diferença. Faz. Mesmo que a tecnologia avançou tanto... As pessoas estão sentindo falta. Né? Faz falta. É a história do clique 1 para a dor de estômago, clique 2 para a dor de cabeça, só que você precisava ter um 1,5, que é exatamente o que você precisa explicar, que não é exatamente uma dor de cabeça, não é dor de estômago, mas você precisava falar com alguém. Falar com alguém. E aí não tem, e aí as pessoas entram em pânico. Né? Então a tecnologia é show, só ajuda, só agrega, mas a gente tem que manter a humanização nos relacionamentos, nos atendimentos, porque senão não vai rodar. Não vai, né? Não é praga minha não, mas não vai rodar. Até porque hoje as pessoas buscam mais humanização, porque a questão do WhatsApp, a tecnologia, ela atrapalha você de ter a conexão real com a pessoa, né? Eu não consigo estar atendendo um cliente hoje falando só pelo celular. Eu voltei a usar muito, né, na venda, fazer o presencial. Vamos agendar uma visita? Excelente. Vamos conversar? Excelente. Quer vir até aqui tomar um café? Posso ir até a tua casa? Vamos na unidade conhecer? Justamente porque a pessoa não quer mais só saber. O outro corretor falou pra mim que é assim. Mas e você falou uma coisa agora que me lembrou uma situação de um corretor, que eu acho que isso é bem o que a gente está vivendo agora. Então, o que aconteceu? Tava dando problema na biometria facial. Eu ainda tava lá na nossa saúde na época. Biometria facial. E aí o corretor ficou louco. Porque o modelo, isso aí é muito ruim, muito difícil, o cliente é simples, o celular dele é ruim. Aí eu chamei ele no reservado e falei, amigão, recordar é viver. 2018, vamos voltar para 2018. 2018, nós íamos em todas as visitas. Todas. Era 30 visitas, o cara fazia em 2 dias, né? E contato com um monte de gente e tudo mais. Hoje, sabe o que você faz? Esse cliente está com dificuldade, agenda para tomar um café na casa dele. Cara, ele vai te tratar no carinho. Fazer um bolinho. É pontual. Você vai a cada 30 contratos que você fechar, você vai fazer umas 3 ou 4 visitas presenciais para essa galera. Você vai ajudar ele, você vai criar uma relação com ele jamais vista. Não transforma a tecnologia, a facilidade, a agilidade num estorvo na tua vida. Até porque se você falou é real, né? A gente que vem da venda física, você saía no cliente de manhã, tinha outra tarde, mas você foi no de manhã, pegou a assinatura errada, faltou a assinatura. Putz, cara, tem que voltar lá naquele cliente à tarde. Vai no cliente à tarde e volta no de manhã, pega a assinatura de volta. Então, assim, esse trabalho hoje você não tem mais.
Se você precisar realmente Exato. ir até o cliente... É uma vez ou outra. É uma vez ou outra. Então não vai ter problema. São mais uma frase que transcende os tempos que eu vou falar aqui também, que ajuda muito. É o jeitão que a gente recebe as informações do mundo. Não é da plano de saúde, é do mundo. Vem uma situação para você, você bota um peso naquilo jamais visto. Então, como você vai saber absorver o que vem para você? Sim. Chega uma empresa e te dá uma notícia, né? Como é que você vai absorver aquela notícia? Você vai conseguir absorver bem ela ou não? Eu falo muito do ciclo da mudança, mas não sou eu que falo. Tem um livro do Roberto Chiniachik que ele fala: o ciclo da mudança é uma coisa sensacional. Então vem a notícia. A notícia é ruim. Primeira coisa que você fala, não aceita. Não aceita a notícia. Só que quando você não aceita ela, você percebe que não adiantou nada. A notícia veio igual. É igual, não vai mudar. Então você, vai ter que mudar vou ter que mudar de rota. Não aceitei, tudo bem, não deu certo, então agora eu vou começar a reprovar ela. Vou começar a falar mal dela. E você percebe que nem você não aceitando e nem você reprovando ela, você continua com a notícia ruim. Ela não adiantou nada você fazer essa onda. E aí, quando você viu que você não aceitou, não adiantou, que você reprovou, não adiantou, aí você começa a ficar triste. Aí você fica triste. Aí você entra em depressão. E você percebe também que também não adiantou. A notícia veio igual. Então você não aceitou, você reprovou, deprimiu. Ficou triste, não adiantou nada. Não adiantou nada. Aí você entra numa de dizer assim, tá, deixa eu entender esse troço aí. Vamos entender essa notícia. Aí você, enfim, entende a notícia. Quando você entende a notícia, você aceita ela. Porque entender uma coisa, aceitar é outra. Sim. Eu entendi o que você falou, mas não aceitei. Quando você aceita, aí aí dá um... Opa! Você vai tirar proveito da notícia. E aí quando você tira proveito, tudo de bom. Sim. Esse é o ciclo da mudança. O problema, Lucão, é que nós, não é só você ou só eu às vezes faço isso, às vezes você faz também, às vezes os corretores fazem também. Quando chega a notícia ruim, a gente leva 5 minutos para passar cada uma dessas etapas. Mas tem corretores, tem pessoas, tem seres humanos que levam 5 minutos para passar cada etapa dessa, até tirar proveito. Só que tem pessoas que levam 5 horas cada etapa. E tem pessoas que levam 5 dias e tem pessoas que levam 5 anos. Só que, pasme, tem pessoas que não conseguem fechar o ciclo. Elas morrem ali. Fica travado naquela situação. Então isso fica como dica para nós. Dá uma olhada na notícia que chega. Cara, você não tem autonomia sobre ela, passa sobre esse ciclo todo. Reprova, reclama, chora, deprime, não aceita, mas passa em tipo 5 minutos se der. Mas passa, é merecido. Sim, tem que sofrer, tem que chorar. Mas rapidamente, velho, porque não vai adiantar. Não é praga minha também, né? E é interessante isso. Roberto Chiniachik, tá? Vou gravar isso. Deixar claro, um baita livro. E é interessante isso porque entra também na nossa linha, né? Às vezes a operadora faz uma mudança e o corretor quer dar dicas de alteração. Ah, mas se você fizesse assim era melhor. Mas a operadora ela já tem lá o pessoal que faz todo um trabalho de projeto, estratégia, pago para isso. E não quer dizer que as ideias do corretor não sejam boas, porque eu digo para você que a evolução das operadoras, comercialmente falando, 90% vieram do corretor. Sim. 90%. E 10% vieram dos gestores que pegaram dos corretores. Pegaram deles, né? Entendeu? Na corretor é tudo informação, né? É tudo de bom. Ele só precisa se acalmar, porque nem tudo que ele quer vai poder ser colocado em prática. Exatamente. Né? E Campos, trazendo agora um pouco, a gente falou de humanização, né? Dentro do corretor ser mais humanizado, mas para a corretora, CNPJ. Tá. O que falta assim para... Ou melhor... O que você dá de dica para essas corretoras para trazer uma experiência melhor para os clientes dessa corretora? Lucas, eu vou te dar os parabéns agora. Sempre eu vejo, a gente vê os podcasts, os caras elogiando um ao outro, né? E você não entende, você acha que aquilo é puxa-saquismo. Mas agora eu vou te dar os parabéns pela pergunta, porque a gente não combinou. Sim. E essa pergunta pro dono de corretora é muito boa, né? Claro que o cara assimila o que quer e concorda ou não, né? Todo mundo já tem a sua formação. Os donos de corretora, todos podem estar nessa cadeira aqui, contando as suas experiências. Vão estar aqui, né? Que certamente vai agregar muito. Mas o que eu acho? Um achômetro, vou ligar o achômetro aqui, porque eu tô fora, eu sou corretor de seguros, habilitado. Sim. Desde o ano 2000, tudo certo. Mas eu tô fora da plateia. O que eu acho é que existe uma ansiedade, até por uma questão financeira, muito grande das corretoras. Que haja resultado das suas equipes. Sim. A ansiedade é muito grande. Por quê? O que a gente percebe? Eu sou um cara que amo dar treinamento, você sabe disso, né? A gente vive disso, né? E aí eu percebo o seguinte, que o volume de treinamentos dentro das corretoras é brutal.
é muito grande. Aí você contrata um cara. Às vezes a corretora chega e fala assim, não, Campos, eu vou contratar um cara novo, que não é de mercado. E eu acho isso sensacional. Esse é o maior desafio. Só que daí, aonde que eu acho que pinta uma falha? Traz o cara novo, não tem experiência nenhuma. E aí, meu amigo, vai ser um bafo na nuca ali. Vai ser uma pressão psicológica, porque segunda-feira tem treino do Bradesco. Terça-feira não perca, Sul América, né? Quarta-feira, Med Senior. Às vezes quando é dois juntos, né? No mesmo dia, né? Pizza, jantar, almoço, nós vamos dar tudo para vocês. Caneta, todo mundo dá caneta, todo mundo dá agenda. É um espetáculo. E esse corretor novo, ele tá em estado de dó. Porque cada operadora tem a sua regra, tem o seu redutor de carência, cada uma chama de segurado, outra chama de cliente, outra chama de beneficiário, e o teu corretor novo vai pirar. Vai. E não é praga minha. Então, eu acho que seria muito legal diminuir um pouco essa ansiedade e você, como dono, pensar o seguinte, não, eu vou formar uma equipe de venda, sim, nova, mas eu preciso entender o seguinte, o meu custo com ele, o meu investimento vai ser mais alongado, eu vou demorar um pouco mais para ter esse retorno. Porque se eu quiser que ele aprenda tudo, definitivamente ele não vai conseguir aprender nada. Não vai, né? É o que eu acho. É o que eu acho. Aí, às vezes, o cara pode argumentar, dizer, mas é porque não é você que vai pagar o custo fixo, tal. E ainda tem uma outra dor dos donos, que é verdadeira. Às vezes, o que acontece? O cara prepara aquele ser, deixa ele impecável, lindaço, charmoso, cheiroso, pronto para o mercado, e aí o mercado vai lá e rouba ele. Nossa. Aí a dor é grande. Então, é desafio. Meu achômetro ligado diz o seguinte, se eu fizer essa fidelização, se eu fizer a minha lição de casa como corretor, pode ser que não, pode ser que eu esteja enganado. Não quero brigar, gente, pelo amor de Deus. Só estou aqui batendo papo com vocês. Mas pode ser que se essa fidelização ela realmente acontecer, a probabilidade desse vendedor sair e te deixar passa a ser bem pequena. Sim. Ele vai ter uma capacitação, um conhecimento mais detalhado do que ele começar ali já no dia a dia, naquele correria, desgaste, ele vai ficar louco, não vai saber o que vender, o que colocar em prática, né? E eu aprendi também o seguinte, sabe? Que às vezes você faz coisas, eu mesmo, quantas coisas bacanas que eu fiz e dá uma raiva quando você vê o outro fazendo, você fala, pô, mas foi eu que inventei essa parada. Foi eu que comecei. Mas para com essa dor e pensa o seguinte, uma vez eu escutei, da onde vem esse tem muito mais. Então se eu sou bom no que eu faço, não tem problema que o outro copie, aprimore, porque enquanto ele estiver copiando, eu já estou criando outra coisa. Exatamente. Então eu acho que os grandes donos de corretora não precisam se preocupar com isso não, porque se você faz um bom trabalho, se você prepara uma equipe, se fugir um, vai vir 10. A gente vê algumas corretoras que tá um tempo de mercado, uma qualificação com os corretores, né? A gente vê que ela mantém uma equipe há muito tempo. Então, talvez aquele que sai, realmente ele não se alinhou ali, é natural, não se adaptou, vai para outro lugar, né? Então, acho que o treinamento ele é muito importante para o corretor ser qualificado para vender. Exato. E entra aquela linha que a gente falou, de dar uma consultoria para o teu cliente, não vender o que você quer ofertar para ele, né? Ó, por exemplo, todas as operadoras hoje, todas as corretoras hoje em Curitiba, praticamente que todas vendem a Mil, Sul América e Bradesco. As 3 têm plano internacional. Agora eu pergunto para você, qual é das corretoras? Para refletir, tá? É um assunto para refletir. Vou deixar no ar. É para deixar no ar, não é para brigar comigo. Ainda bem que não tem chat aqui, né? Mas assim, não, tô brincando, acho que o chat é uma excelente jogada. Mas eu penso o seguinte, o pessoal tá comentando aí. né? Eu imagino. Então, qual é a corretora que tem um profissional de vendas, quando o cliente liga, a corretora fala assim, o senhor gostaria de uma cobertura mundial ou só no Brasil? Olha aí. Você entendeu? Por que o corretor não começa ofertando lá de cima? Porque as minhas leads são muito baratinhas. Não é por causa disso. É porque essa pergunta, aliás, ela leva 5 segundos. Você gostaria de uma cobertura mundial ou só no Brasil? Você mostra o teu tamanho, você mostra o tamanho da tua corretora. Mas por que ele não faz? Porque se o cliente falar, me veja um do Black aí, como é que funciona? Ele não sabe vender. Ele não vai saber. Ele vai entrar em pânico. Olha aí. Então ele vai oferecer uma coisa que ele vai torcer para que o cliente nem ofereça, nem peça. Por quê? Porque não tem especialização. Por que não tem especialização? Porque tem foco em muita coisa ao mesmo tempo, ou seja, não tem foco. Então, às vezes, se o cara ficar 3 meses num plano, mais 3 meses no outro, isso pode ser bom para o profissional de vendas.
lá na frente vai fazer diferença. Vai né? fazer diferença. Se pegar um cliente Esse cara não sai do mercado. Pega um cliente potencial, ele sabe vender. E Campos, que bacana, né? A gente falar um pouco sobre corretora, corretores, né? Sobre o mercado, a tua história, mas tem uma história linda por trás aí que também o pessoal gostaria de saber. Tenho certeza que eles vão adorar, que é em relação ao Campos, não gestor, mas o Campos gestor dentro do campo. Dentro da quadra, Da quadra, né? Boa. Diz que Cara, o Campos tem um time de futebol, é treinador. Conta a história pra nós aí. É quase isso. Então, assim, a história é porque o meu filho mais velho, o Bruno, já é um homem hoje, tem o seu canal também lá na NBA 2K, que ele criou na época da pandemia, né? Porque ele estava se formando em educação física e não tinha como treinar mais, não tinha como ser personal, essas coisas. Então ele, na época da pandemia, resolveu fazer um canal. Hoje está com 60 mil seguidores no canal dele, mas voltado pro esporte. Foi no pré-lançamento no exterior agora. É lindo o trabalho que ele fez lá. Mas ele, quando era molequinho, ele tinha, acho que 9 anos mais ou menos, ele jogava tudo quanto é jogo no videogame. Mas muita violência, chutação. Eu também gosto de umas briguinhas ali e tal, mas eu achava que estava excessivo, né? Ele estava muito nervosinho. Eu falei, não, vou tirar todas as fitas, na época era a fita do Nintendo, né? Aí tirei todas as fitas dele e deixei só uma do basquete. Falei, se você quiser jogar, cara, joga esse aqui. Ele ficou uma semana na mágoa, chateado, bravo, mas ele acabou aceitando e começou a jogar. E aí ele começou a jogar o basquete, odiava esporte, não gostava de esporte. Na educação física é aquele que ficava fora. E aí o que aconteceu? Ele começou a gostar muito e começou a treinar basquete no Sesc, aí foi pro TFPR, aí ele hoje ele vive do basquete, através do canal dele, mas ele vive. E aí, na época ele treinava na UTFPR e a UTFPR não tinha mais verba para continuar o projeto. Isso foi em 2015, né? Aí eu sempre assisti os jogos dele, né? Era um torcedor. E eu, cara, fui atleta de handball 6 anos federado, atleta de futsal federado 7 anos, atleta de futebol de campo, júniors. Então o esporte tá dentro de mim ali total. E eu parei muito cedo por causa de lesão e por causa de grana também, porque não entrava grana, não dava para ficar treinando, né? Tinha que estudar, trabalhar. E aí parei e ficou com aquilo dentro de mim, entendeu? Então os vestiários, essa situação de esporte coletivo, esportivo, cara, não mudou. E a gestão de pessoas veio, né? E a gestão de pessoas veio com o trabalho, né? A gente fez muito treinamento, fiz curso de gestão e tudo mais. Então, eu falei, cara, vamos montar um time amador, porque em Curitiba tem, né? Sim. Tem as categorias de amador. Em Curitiba tem mais de 25 times aí. Eu falei futebol, é basquete. É basquete, mas tá tudo ali dentro da quadra. E aí o que aconteceu? Eu falei, vamos montar o time, eu estudo um pouco do basquete e começo como treinador, vamos ver o que vai dar. E aí, cara, isso foi em 2015, tá até hoje. Legal. Lindo o projeto. Ano passado, a gente disputou um campeonato em Curitiba, o Interpraças de Amador. Só pra vocês terem uma noção. Os caras do basquete, se eu escutarem, vão confirmar também. Interpraça, ano passado, esse time que foi montado dessa forma, foi vice-campeão do Interpraça, com 28 times em Curitiba. Caramba, que legal. Então a gente perdeu para um time que hoje está disputando Liga Paranaense Profissional. Aí. Então, assim, é muito bonito o projeto. Em 2018, teve uma equipe não, umas meninas que vieram conversar com a gente, assistir o nosso treino e tal. Daí ela falou, professor, tem como você emprestar as camisas pra gente disputar um campeonato que vai ter da prefeitura em Curitiba? Nossa. Sabe o que aconteceu? Aquilo veio, a sensibilidade, né? Falei, camisa, cara, masculino, no feminino. Começamos a conversar ali. O que aconteceu? Hoje, nós estamos em 2024, a equipe do feminino tá desde 2018 até 2024, firme e forte. Que legal. Já passou por ali até atletas de seleção brasileira. Hoje nós temos 2 seleções brasileiras master que jogam no feminino do NTB. Então não é só o NTB masculino, mas o feminino. Eu era treinador do feminino também, fomos campeão de liga em Curitiba, mas daí eu não consegui conciliar tudo, como tudo na vida você tem que fazer escolhas, né? Minha esposa também, né? Tem que dar cuidado lá para minha esposa querida, para Andréia, para minha filhota nova também, Ana Helena, com 6 anos. Então eu parei com o feminino e fiquei só com o masculino. Mas cara, é um sonho que eu tenho, é ver muitos corretores um dia assistindo esse campeonato, porque ele é muito bonito, cara. É bonito, é emocionante o basquete, porque ele sempre, normalmente as partidas terminam ali, fração de segundos, saber quem vai ganhar. E a associação que você tem do esporte, cara, com a profissão é uma coisa surreal. Que bacana. Tudo a ver, liderança, liderado, momentos de tomada de decisão.
tem tudo a ver. Agregou ainda mais Nossa, a gestão. nossa, você não tem noção. O que eu não vou dizer que eu aprendi tudo, mas eu aprendi muita coisa no Legal. esporte. O esporte é uma coisa sensacional. A gente vê a China, né, cara? A China é dominante, né? Você vê dominante em tudo, né? Se aperfeiçoando ainda mais. E né? no esporte ninguém segura. Se Então, aperfeiçoando ainda mais. acho que tem a dedicação deles também, né? Essa vontade de ganhar, Foco. né? De foco. Foco, né? Acho que é a diferença, né, pro mercado também, né? E assim, Campos, falando sobre isso, né? Aproveita o momento, então, pessoal, corretores aí, seguir o Campos lá para assistir a liga, né? Você sabe que eu não fiz uma página? Olha, uma oportunidade, né? Eu não fiz uma página do Instagram, mas foi por uma questão realmente de estratégia, porque esses atletas que treinam no NTB, que é o nosso time, NTB é novo time de basquete, eles não têm custo nenhum, né? Eles não pagam nada e tal. Não ganham também, ganham, na verdade, a atividade, mas eles não têm custo. A gente treina no Marista e tudo. E se a gente abrir uma página, o volume de pessoas vai ficar muito grande e eu não vou conseguir mais seguir esse modelo. Entendi. Eu ainda também não parei para procurar patrocínio e tal. E eu não quero fazer, não vou fazer cobrança. Você tem uma taxa. Não. Amador não é isso, né? Entendi. Então a gente quer dar. Quem joga no NTB hoje são aqueles caras que não conseguiram se profissionalizar, mas que tem o espírito esportivo de competição, né, que querem ganhar. Né? Então é mais ou menos isso. Traz incentivo para eles. Vamos continuar o projeto, Isso. né? Com vontade de ser atleta, e tamo junto. Eu ainda sonho um dia, né, linkar trabalho, a empresa com o esporte, mas ainda não deu. Que bacana, que bacana. E, Campos, muito legal essa história, né? E a gente volta um pouco a falar sobre saúde, depois dessa descontração, um pouco falando sobre o teu time de basquete, que é um projeto bacana, um projeto legal, que tenho certeza que mudou a vida de muita gente que participa, né, desses profissionais. Verdade. Tenho certeza que ele vai continuar crescendo cada vez mais, né? Vai, porque a gente está se especializando, né? A gente está treinando, estudando bastante. Eu, como técnico, também estou estudando. Sei que eu estou anos-luz atrás dos outros treinadores, mas estou me aperfeiçoando. E logo vai ter uma estrutura bacana, vai conseguir trazer os mirins ali para treinar. A gente tem o sonho também do NTB Kids, aí, é verdade. Isso vai ser bom. Antecipou um sonho aí. Aí, ó, que legal. Tô dando um spoiler já do que vai acontecer. Boa. Que bacana. E assim, Campos, pra gente poder ir pra parte final, qual que é a tua visão, a tua ideia, assim, de mercado pro futuro, né, do plano de saúde? O que de repente, você enxerga que pode acontecer no nosso meio de plano de saúde? Então, existe até um certo... Eu não sei se a palavra é medo, né? Ou receio dos corretores também, né? Até quando que nós vamos conseguir vender planos de saúde? Eu estava no simpósio, o Sincor, que aconteceu em 2017. E eu lembro que na palestra, eu estava como palestrante da Mil, e tinha um professor que estava como palestrante da Sul América, lá. Não esqueço nunca desse dia. E aí ele falou que 2020, resumidamente, para ficar curto, a casa ia cair. 2020, seguro, era só acabar direto. E eu lembro que todos estavam realmente com essa ideia. Mas eu lembro também, eu não sei se isso foi gravado, mas enfim, foi um evento gigante lá no Espaço Torres. Eu lembro que quando chegou minha vez, foi logo depois da dele, então foi muito difícil para mim. Porque tinham 700 pessoas lá. Caramba. E como é que eu ia, né, passar a verdade com entusiasmo aí, né? Não vai acabar, vamos continuar. Mas aí, acho que o Papai do Céu iluminou a gente e eu disse o seguinte, que para acontecer a independência do seguro, seja ele saúde, ou vida, ou qualquer outro ramo, ainda existia uma caminhada. E ninguém sabia direito se essa caminhada era de 3 anos, de 3 meses, de 3 dias. Ninguém sabia direito. Então, o que cabe a nós é melhorar, se desenvolver cada vez mais na atividade que a gente faz, né? Sim. Servir cada vez melhor, fazer com que as pessoas sintam falta do nosso empenho, do nosso modelo de trabalho, né? E aguardar todas as evoluções trabalhando e se desenvolvendo. Porque se você levar isso para dentro de si, você para hoje. Porque você entra na internet hoje, todo mundo tá falando. Ontem mesmo eu vi uma story onde o cara mostrava um exército de robôs. Um exército, né? Caramba. Né? Fazendo atividades que definitivamente são das pessoas. Então, se você levar aquilo direto pro teu coração, você para agora.
Você fala, não vai adiantar nada mais. Sim. Porque tudo vai ser automatizado, sem a inteligência. Ninguém falava em 2017 na inteligência artificial no canal de vendas. E já se falava em automatização da venda. Então, eu penso o seguinte, que enquanto isso, na sala de justiça, trabalhe, se desenvolva e não perca tempo com isso. Sirva, humanize, trabalhe bem, se desenvolva bem, aumente o teu volume de trabalho e não fica com esse... Porque, assim, não vale a pena você sofrer por medo. O sofrimento, ele só faz sentido com a dor. E hoje, você pensar nisso, você continua se desenvolvendo, mas trabalha sem dor. Porque você não tem dor, você tem medo do que vai acontecer. Eu acho que uma coisa que o corretor pode fazer hoje, efetivamente, é cuidar cada vez mais da declaração de saúde do cliente. E isso ele tem que fazer. Sabe por quê? Porque a declaração de saúde é a que cria o elo direto do corretor com a operadora. Porque a operadora teria muita dificuldade de fazer esse modelo direto da declaração com o cliente, por questões óbvias. Sim. Por questões óbvias, a gente sabe. Então, quanto mais o corretor auxiliar as operadoras, por isso é que eu digo, sirva o teu parceiro. Trate bem a operadora, né? Para que você continue fazendo sentido a tua existência. Né? Exatamente, até porque assim, a qualidade da carteira da operadora depende da venda do corretor. Exatamente. E se você não levar se você não fizer esse filtro para a operadora vai entender que você não faz muito sentido para ela. Então é muito importante você entender as regras, entender o modelo, respeitar as regras. Você pode dar suas sugestões e tudo isso, ninguém está impedido disso, mas não pare o teu trabalho porque veio uma regra nova. Porque duas perdas, né? Parou e vai ter que retomar. E as perspectivas do campus para o futuro, né, em relação a esse mercado nosso de plano de saúde, se inovar dentro da operadora atual, continuar ali crescendo? Você fala da tua perspectiva pessoal, pessoa. da pessoal. Cara, aí segredos. Não, eu tô brincando. Eu acho que eu tenho uma história linda na Select ainda para ser construída. Eu tive o prazer, né? Eu posso chegar e pode ficar chateado comigo, mas eu tenho muito orgulho de algumas coisas que aconteceram comigo. Você pode falar tudo, né? Muito. 22 anos de uma marca apaixonante, que foi a Amil, né? A era que a gente viveu com a Amil foi linda. Você vive de passado? Não, tô vivendo um namoro maravilhoso agora com a Select. Sim. Mas antes disso veio. Aí depois que veio a Select, que veio a Amil, eu tive a oportunidade de fazer a direção comercial de uma corretora que me permitiu trabalhar no bastidor, né, por um ano. E nesse ano que eu fiquei, eu recebi o convite para trazer a MedSenior para Curitiba. Cara, 2019, você falar em trabalhar com 59 mais, vai quebrar. Ninguém esperava. Hoje não. Hoje é oportunidade, fatia de mercado aumentando, todo mundo quer, inclusive. Mas em 2019 vai quebrar. Aqui em Curitiba ninguém conhecia MedSenior. A gente ia lá, conversava lá com os donos de corretora, vai ser legal, vai ser bonito. Sinistralidade da MedSenior era 52 e tal. E foi indo, o pessoal acreditou. Quando foi em novembro de 2019, novembro de 2019, a gente fez o primeiro evento da MedSenior para oficialmente trazer a marca para Curitiba. Cara, foi a coisa mais linda do mundo. Em fevereiro, eu não sei, tem que perguntar pro Luquinha, mas eu acho que não bateram o nosso resultado de fevereiro de 2020. Nós batemos 700 vidas de MedSenior. Foi lindo. E hoje a MedSenior é enorme, né? Gigante, uma história linda, né? Tem um gestor maravilhoso lá. Então, assim, uma história linda, mas eu fiz parte. Cara, eu perdi um vídeo que me dói no coração numa troca de celular, que é quando eles estavam colocando a calçada lá no estacionamento. Caramba. Pergunta pro seu Maili, eu vou deixar registrado, seu Maili, lembra dessa história, seu Maili, o dono da MedSenior? Ele queria colocar a MedSenior lá no centro cívico, em frente ao Miller, que era um lugar bom. Mas não dá para comparar com esse espetáculo. Com certeza não. Então, assim, eu fiz parte disso, né? Ajudei a convencê-lo a gente trazer ela para aquela região maravilhosa. Então, e aí recebi o convite da Nossa Saúde. E a Nossa Saúde, a Dulcimar, a chefa, nossa chefa querida, ela praticamente disse o seguinte, Lucas, ela falou assim, ó, com outras palavras, faça o que foi feito nas outras operadoras, na área de vendas.
Deu autonomia, Campos. Deu autonomia. E aí a gente trouxe, nós tínhamos, na época que eu entrei lá, em março de 2020, nós tínhamos 9 corretoras CNPJ cadastradas. Eu saí de lá com 160 corretoras cadastradas. Então foi uma história linda de 4 anos, 2 de pandemia, maravilhosa. E aí recebi o convite da Select para fazer algo parecido. Só que a Select hoje eu tenho uma missão nacional, né? Eu estou hoje como superintendente nacional. Em algumas regiões a gente coloca um ponto focal para dar mais cuidado, até porque conhece mais o mercado. Hoje a gente tem uma pessoa forte em Recife, que já começou, né? Mas a gente está fazendo a gestão em âmbito nacional. Que bacana. E para a gente ir mais para o final, Campos, assim, qual a dica que você dá para o corretor que está nos assistindo, né, que participou com a gente nesse tempo? Uma dica, assim, de coração, né, para ele continuar no mercado, uma dica que ele possa se motivar cada dia mais, continuar vendendo. Cara, assim, 52 milhões de habitantes do nosso país têm plano de saúde, né? Um quarto. Isso dá... Não, dá metade da metade. Mais né? da metade. Metade da metade. Se for para plano odontológico, cai para 30 milhões. Nossa. Então, se você for para Curitiba é diferente. Curitiba, 56% da população tem. Mas isso também é motivacional. Sim. Por quê? Porque se a pessoa ela tem uma visão que é importante ter assistência médica. Você é um corretor. Você vai estar ali para amparar, para direcionar, para facilitar e para trocar, se for a necessidade, fazer a troca da assistência médica dela. Então, é um mercado muito consciente da importância da assistência médica. Se você for para a região metropolitana, boa parte das cidades da região, vou pegar Campo Largo que eu tenho certeza, 21% da população tem plano. Nossa. Então, assim, saturado é outra coisa, para não dizer aquela palavra. Né? O nosso mercado não tem nada de saturado. Nosso mercado é sensacional. Só precisa realmente eu estar afim. Eu tomar a decisão, eu vou focar em assistência médica agora, me segura, eu vou acordar mais cedo, eu vou buscar os mais entendidos aí para buscar as minhas leads, mas eu vou avisar a população inteira que eu trabalho com esse segmento. A população precisa ter você como referência, como eu tive muito tempo da minha vida o campus da Amil. Né? Hoje eu sou o campus da Select e eu estou trabalhando para ter essa referência. Sim. Ou eu sou o campus do NTB. E você que é corretor, todo mundo que está perto de você, as empresas que estão perto de você, os teus colegas, os teus amigos, os teus relacionamentos, os teus parentes precisam entender o seguinte: ele é desse segmento. Se acontecer qualquer coisa nesse segmento, eles têm que te buscar, eles têm que procurar você. Sim. Porque senão eles vão procurar uma pessoa que eles não conhecem porque eles não sabiam que você estava. Então o mercado não está saturado, está cheio de oportunidade. É só fazer uma pergunta, corretor. Se você acha que está saturado, chega na tua casa lá, num churrasco, e pergunta para alguém assim: ô fulano, o que se prefere? Pagar particular, SUS ou convênios? Você entendeu? Boa pergunta. É impossível. A pessoa pode ficar 5 minutos detonando um plano de saúde para você, mas no 6º minuto ela vai dizer: eu tenho que ter uma assistência médica. É uma segurança. Cara, não dá. Tem uma frase que ela vem do passado, mas serve para todas as operadoras, que é: você sabia que um dia de UTI pode custar 1 ano de plano de saúde? Cara, isso é matemático, isso é básico. Agora, o óbvio para mim é desconhecido do cliente. Lembra dessa frase? Sim. Você tem que ir lá, bater na porta, porque a quantidade de ofertas hoje é brutal, gente. Meu Deus, quando a gente abre os stories, se você pega lá, se você coloca lá: eu quis um aparelho de barbear. Cara, nas próximas 2 semanas vai vir todos os níveis de aparelho de barbear para mim. Então o assédio é muito grande. E aí, se você não tiver lá falando para o cliente da importância de uma assistência médica, seja ele saudável ou não. Se você está saudável, é hora de comprar. É claro, porque depois fica mais difícil. Aí vem a questão da carência. Carência. Né? E às vezes tem até problema com aceitação. Né? Então, você tem que despertar, porque o cliente tem muita oferta. Ele tem lá uma TV a cabo, ele tem lá agora uma internet diferente que vai acelerar, e ele faz os podcasts dele, ele precisa daquele, as vídeos dele e tudo mais. Ele tem a faculdade dele, ele tem a faculdade após dele, a faculdade do filho. Ele tem muita coisa para fazer com a grana. Se você não bater lá e despertar, lembrar que ele precisa, cara, nada disso que você tem aqui adianta sem assistência médica. É prioridade, né? Não pode ter, é proibido uma pessoa de TV a cabo não ter uma assistência médica. Sim. Sabe, mas quem tem que despertar isso, com o teu jeitinho, não precisa ser grosseiro, que nem eu tô sendo, né? Com o teu jeitinho, com o teu carisma, você tem que falar isso pra ele, senão ele não vai priorizar você. A gente sabe que tem TV a cabo, custa um rim, né?
e o cara não paga um plano de saúde. Não paga, porque não é um benefício imediato. A TV a cabo é automático, você aperta o botão, pá, já troca. É um plano de saúde, ele é um planejamento, né? Planejamento para a saúde. Exatamente. Então a dica é essa, você valorize mais essa missão que você encarou para ser, que é corretor. Porque a quantidade de oportunidades é brutal, só que ninguém vai chegar para você, eu quero um plano. Não vai fazer isso. As pessoas não vão, só se elas estiverem com alguma dor. Então o ideal é que você comece a ser mais expansivo, faz expansão, avisa as pessoas, cria um mecanismo de comunicação que você quiser. Se você não acredita no A, vai no B, se não acredita no C, não interessa. Eu não estou aqui para discutir se panfleto ou se é inteligência artificial, não é isso. Eu estou aqui para dizer o seguinte, você tem que fazer com que as pessoas te escutem e saibam o que você faz. Isso, exatamente, Campos. Eu vejo esse mercado nosso como uma oportunidade única, né? O corretor que se destaca no treinamento, se capacitando e sabendo fazer essa venda com entusiasmo, verdade com entusiasmo, ele vai vender de monte. Vai vender de monte. E ele vai criar equipes virtuais, né? Virtuais. Porque o cliente dele começa a vender para ele, sem que ele fale nada. Exatamente. Campos, e assim, pra gente encerrar agora, né, com uma pergunta, deixando para os nossos corretores iniciantes que estão passando por treinamento, para ele assistindo essa live aqui, de repente se assustou, né? Como assim, né? Vou entrar, tenho que treinar tanto. Realmente, você tem que treinar bastante. Sim. Mas o que você deixa assim de dica para eles, né? Esses corretores estão começando nesse mercado, que quer se destacar. O que eles podem fazer assim para continuar, não desistir e realmente continuar e vender bastante, né? Cara, bom demais isso. Acho que um dos primeiros vídeos da Mil tem uma frase lá muito legal que ele fala, nunca desista, né? Então, eu começo falando isso, nunca desista, mas eu quero dizer o seguinte, com esse nunca desista. Você precisa respeitar o tempo. Se você não respeitar o tempo, você não vem querer dizer para mim que não dá certo, que é furada, que isso tá estagnado. Porque as pessoas, elas dão diagnóstico antes de fazer o exame. Então, elas dão o diagnóstico de uma amostragem muito pequena. Elas ficam uma semana fazendo um trabalho. Ela vai lá num curso. Esses caras, tem um monte de cara bom hoje, né? Meu Deus. Que tem de palestrante maravilhoso, né? Que você fica vendo o tempo todo. Veio para coach, depois virou mentor, virou tudo, né? Mas daí, naquele um aninho que eu fiquei lá no Bradesco, tinha um superintendente chamado Prats. Uhum. E o Prats, ele falava uma palavra que não existia no dicionário, mas que é uma palavra que deveria existir, apesar de ficar feio, né, a combinação. Mas era planejação. Então, assim, você encontra corretores que têm a vida dele é um verdadeiro mapa. O cara tem um planejamento ali pronto. O que você está pensando em fazer? O cara abre uma planta para você, aquele espetáculo, tá tudo ali, os alfinetinhos, as regiões, tá lindo. Mas ele não consegue executar a parada. E você tem profissionais de vendas, são verdadeiros tratores. Os caras, eles arrombam. Eles começam às 7 horas, terminam, meia-noite, arrebentam, mas eles não sabem nem o que eles estão fazendo direito. Mas trabalham que nem louco. Então é o lance de linkar o planejamento com a ação. Então, é planejamento, planejar, depois agir. Então, não toma a decisão se é bom ou não o segmento que você está num espaço curto de tempo. É proibido você dizer se é bom trabalhar com plano de saúde ou não com 3 meses. Minha opinião, isso é minha opinião. Não é uma coisa que... Não foi estudado isso. É um tempo muito curto, né? É o meu achômetro. Eu acho que é um tempo muito curto, né? Então, a minha opinião é essa. Só que não adianta você ficar 3 meses esperando os 3 meses sem trabalhar. Sem trabalhar. Você tem que se empenhar, tem que estudar. Tem Senão desmotiva, né? Senão, aí o cara vai dar, eu esperei 3 meses e não aconteceu nada. Mas você fez alguma coisa? Não. Então você tem que trabalhar, tem que treinar. Peça pro teu chefe para você treinar as operadoras separadas. Fica especialista em uma, depois peça. Às vezes o chefe não vai deixar, mas às vezes você pede para ele, deixa eu me especializar nessa aqui primeiro, né? Depois eu vou para outra, depois eu vou para outra. Porque daí quando o cliente te procurar, você tá craque. Aí você pode falar, o senhor gostaria de uma cobertura mundial ou só no Brasil? Né? Porque você ser uma pessoa inteligente não significa que você conhece o produto da operadora. E gera segurança também para ele na hora de ofertar para o cliente, né, Campos? Exato, o cliente percebe. E ele não fala, Lucas. O cliente não fala. Ele não vai te dar feedback. Ele vai procurar do corretor. Ele vai dizer para você qualquer coisa, eu analiso. Vou pensar e depois eu entro em contato. Eu entro em contato. Mas não vai entrar em contato. Não vai nunca dar um feedback real. Você não teve a segurança de passar para ele o produto, ele te perguntou alguma coisa, peraí, que eu vou ver com o meu supervisor, o cara já não vai comprar. Não vai. Aí ele chega para a esposa e fala assim, hoje viu um menino aí despreparado. Tá louco. Vamos procurar outro corretor.
É esse entendeu? mesmo. Só que para você ele não fala. Exatamente. Gente, queremos agradecer o Campos por esse tempo. Obrigado. Campos, obrigado por participar do Fala Corretor, esse projeto lindo que a gente está começando, o primeiro dia, esse lançamento que a gente sabe que vai ser um sucesso, né, para o canal Corretor, para as operadoras. Obrigado mais uma vez por participar. Tenho certeza que os corretores vai trazer muita experiência. Tenho certeza que eles vão trazer esse bate-papo, essas histórias que o Campos nos trouxe aqui hoje, né, para a experiência própria deles, né, no dia a dia de trabalho. Mais uma vez, obrigado. Sucesso nos seus projetos. Olha, muito legal estar aqui com você, pelas perguntas que você fez, a oportunidade que o Fala Corretor está dando para a gente, para poder falar com o canal, né, de corretores. É muito bacana, estou muito feliz. Estou à tua disposição. Legal. E espero que a gente tenha a oportunidade de voltar para falar da Select também, né? E dos outros temas aí que ficaram. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado, Campos. Obrigado. Obrigado, você que participou desse super lançamento. E não se esqueça de se inscrever em nossos canais para não perder nenhum episódio. Siga-nos nas nossas redes sociais, fique ligado nas nossas novidades que estão por vir. E também fique no chat para o encerramento do nosso sorteio. E boa sorte! Até o próximo episódio. Tchau!